Caminhe com Deus pela fé. Caminhar com Deus pela fé é como o cego confiando em seu cão-guia. Assim como o cego depende da visão do cão para se mover com segurança, nós confiamos em Deus para nos guiar em nossas vidas. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que vivemos por fé e não pelo que vemos. Isso significa que a nossa confiança está em Deus, mesmo quando não entendemos completamente o caminho à frente. Imagine sua vida como uma jornada. Às vezes, você pode se perguntar por que está parado em uma esquina, enfrentando desafios ou incertezas. Assim como o cego confia que seu guia o protege, podemos confiar que Deus está nos protegendo de perigos invisíveis, cuidando de nós mesmo quando não percebemos. Isaías capítulo 42, versículo 16, nos assegura que Deus conduzirá os cegos por caminhos desconhecidos, transformando as trevas em luz diante deles. Paulo nos lembra em Efésios capítulo 1, versículos 18 ao 20, que Deus tem um plano para as nossas vidas, uma esperança e uma herança gloriosa. Ele nos encoraja a ter os olhos do coração iluminados para entender a grandeza do poder de Deus. Da mesma forma como o cego se mantém ligado ao guia, devemos permanecer conectados a Deus por meio da fé. Caminhar com Deus pela fé envolve confiança constante, mesmo quando não vemos o quadro completo. É semelhante a atravessar uma floresta densa. Às vezes, as árvores bloqueiam nossa visão e não podemos ver o caminho à frente. No entanto, confiamos que Deus é o nosso guia e Ele conhece o caminho perfeito. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 nos exorta a confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar em nosso próprio entendimento. Nossa fé é testada em momentos de adversidade e incerteza, mas é nesses momentos que podemos experimentar a fidelidade de Deus. Quando o cego encontra uma esquina difícil, ele confia que o seu guia o levará com segurança. Da mesma forma, quando enfrentamos desafios, podemos confiar que Deus nos conduzirá com segurança. Caminhar com Deus pela fé também envolve obediência. Assim como o cego segue as instruções do guia, devemos seguir as instruções de Deus em sua palavra. A Bíblia é nossa bússola espiritual, e seguir os seus princípios nos levará pelo caminho certo. Salmo capítulo 119, versículo 105 declara: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Às vezes podemos ser tentados a confiar em nossos próprios entendimentos e seguir nosso próprio caminho, mas a verdadeira sabedoria está em seguir a orientação de Deus. Ele nos levará a lugares que nunca imaginamos, assim como o guia leva o cego por caminhos desconhecidos. Devemos lembrar que Deus nunca nos abandonará. Isaías capítulo 42, versículo 16. Portanto, caminhe com Deus pela fé, segurando firmemente na coleira da sua orientação. Confie que Ele está guiando você para um futuro cheio de esperança e propósito. Mesmo quando a visão do caminho à frente é limitada, saiba que você está seguro nas mãos do grande guia, e Ele o conduzirá com amor e cuidado. Siga Jesus com fé, confiando em sua visão perfeita. A jornada de fé é frequentemente comparada a uma caminhada. Às vezes a trilha é íngreme, e as tempestades podem obscurecer nosso caminho. No entanto, assim como o cego confia na sensibilidade do guia para navegar pelas situações difíceis, nossa fé nos permite confiar na sabedoria e no amor de Deus para nos guiar através das tormentas da vida. Quando Jesus caminhou sobre a água, Pedro teve a oportunidade de experimentar essa fé em ação. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, Pedro ousou pedir a Jesus que o chamasse para caminhar sobre as águas também. Jesus o chamou e Pedro deu um passo cheio de fé para fora do barco. No entanto, quando ele viu o vento e as ondas, começou a afundar. Ele clamou a Jesus que o segurou e o repreendeu por sua pouca fé. Essa história ilustra a importância de mantermos nossos olhos em Jesus, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são desafiadoras. A fé nos permite dar passos corajosos, confiando que Deus nos sustentará. O apóstolo Pedro, apesar da sua breve falta de fé, aprendeu que Jesus é o verdadeiro guia, aquele que nos levanta quando tropeçamos. Outra passagem inspiradora é Hebreus 11, conhecido como o capítulo da fé na Bíblia. Ele descreve os heróis da fé que confiaram em Deus em meio a circunstâncias impossíveis. Abraão, por exemplo, foi chamado por Deus para sair da sua terra e seguir para um lugar que ele não conhecia. Ele obedeceu, caminhando pela fé, confiando que Deus o guiará. Isso ilustra como a fé nos leva a lugares desconhecidos, mas também a experiências incríveis. A vida cotidiana também oferece oportunidades para exercer a nossa fé.
Enfrentamos desafios pessoais, relacionamentos complicados, questões de saúde e incertezas financeiras. Nessas situações, a fé nos permite confiar que Deus está conosco. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 continua a ser uma âncora espiritual, nos lembrando que não devemos confiar em nosso próprio entendimento, mas sim em Deus, que nos guia em retidão. Caminhar com Deus pela fé não significa ausência de lutas, mas sim confiar em que Deus está conosco durante todas essas lutas. Muitas vezes, é em nossos momentos mais difíceis que a nossa fé é fortalecida. Assim como o guia protege o cego em meio ao trânsito intenso, Deus nos protege das adversidades da vida. Em resumo, caminhar com Deus pela fé é uma jornada emocionante e desafiadora. Assim como o cego confia em seu guia, confiamos em Deus para nos guiar, mesmo quando não vemos o caminho à nossa frente. Devemos manter nossos olhos em Jesus, seguir a sua palavra e confiar que Ele nos levará com segurança através das tormentas da vida. Nossa fé nos capacita a dar passos corajosos e a enfrentar os desafios com confiança. A fé nos permite confiar que Deus está conosco em todas as circunstâncias, nos guiando para um futuro cheio de esperança e propósito. Portanto, caminhe com Deus pela fé e experimente a maravilhosa jornada que Ele tem planejado para você.